Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre terrenos em aclives e terrenos em declives. Bom, então vamos explicar o que é cada um deles e vamos ver quais suas vantagens e desvantagens. Eu vou tentar explicar o máximo possível desses dois tipos de terreno. Bom, os terrenos em aclives são aqueles que estão para cima do nível da rua, e os terrenos em declive são aqueles que estão para baixo do nível da rua. Ou seja, o terreno em aclive, você tem a rua e ele vai subir, e o terreno em declive, você tem o nível da rua e ele vai descer. Bom, então qual é as prioridades, quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses terrenos? Bom, em terrenos em aclives, a gente tem ali as vistas, né? Então, geralmente, em boa parte deles, a gente tem vistas boas em terrenos em aclives, porque as construções ficam mais altas, as construções ficam mais imponentes, elas têm aquele ar de eu tenho uma casa muito maior do que ela realmente parece que é. Então, as casas tendem a ficar mais bonitas e mais vistosas, porque elas estão mais à vista também. Em terrenos em declives, elas já não tem tanto disso, porque elas podem ficar também abaixo do nível da rua, o que tende a esconder muitas das casas. Uma vantagem nos terrenos em aclive é que o esgoto e a água pluvial, elas vão descer por gravidade e vai cair ali na sarjeta ou na rede da companhia de esgoto da sua cidade. Bom, no terreno em declive isso já não acontece muito. Por quê? Porque para ele descer por gravidade, ele vai acontecer ou na rua de baixo, caso o seu lote tenha saída para as duas ruas, ou no vizinho que está abaixo do seu lote. Lembra que o terreno tem o nível da rua e ele está descendo. Então, quando isso acontece, você precisa de passar com o esgoto por dentro do terreno do seu vizinho. Isso é um problema muito grande, porque qualquer problema que der no esgoto, você é responsável por ir lá e arrumar não só o seu esgoto, como todo aquele problema que ele ocasionou no seu vizinho. Esta é uma parte muito perigosa e muito complicada em terrenos em declive. Bom, agora nós temos ali as terraplanagens, porque você vai fazer um projeto e vai construir. Então, o que é a terraplanagem? A terraplanagem é quando você tem um terreno, você deixa ele plano em platores e ali naquele platô você vai fazer a fundação e construir a sua casa. Em terrenos em aclive, nós temos que retirar terra para deixar plano. A retirada de terra não é um serviço tão barato assim. É um serviço oneroso, principalmente quando se retira um volume muito grande de terra, porque ele é cobrado pela máquina, pelo trator que fica ali e pelas viagens de terra. Cada caminhão de terra que sai da sua obra, ele vai ser cobrado por aquele caminhão. Bom, e além das licenças ambientais também, acima de um determinado metros cúbicos, um volume determinado, você precisa das licenças ambientais para tirar. Aqui na cidade, a gente precisa, acima de 50 metros cúbicos, a gente já precisa da licença ambiental para fazer essa retirada de terra. Então, não é tão simples assim como parece. Uma outra questionamento em a terraplenagem, porque toda vez que você retira a terra, por exemplo, você tem o terreno para cima, então você vai retirar a terra para ele ficar plano, você vai criar ali arrimos. Então, o que são os arrimos? Os arrimos são estruturas de concreto, de concreto ou pedra ou o rip-rap, que são sacos de terra. Ou seja, esses arrimos são contenções ali que você vai fazer para segurar aquela terra que está atrás dele. O mais comum em residências é o de concreto armado ou de bloco cheio. E ambas desses dois arrimos, dessas duas contenções, elas são onerosas também, porque um arrimo que ele fica muito alto, ele tende a ficar muito caro também. Então, quanto maior a retirada de terra, quanto maior a altura ali que vai ser retirada de terra, maior terá que ser o arrimo.
e aí o arrimo pode ser que ele fique muito caro também. Então, tudo isso aí você tem que ir pesando na balança para ver qual que vai ser a melhor solução para o seu projeto. Já no terreno em declive, você já não tem essa questão de retirada de terra, porque o terreno ele já está descendo. Então você não precisa retirar a terra, e sim colocar terra. E toda vez que você coloca terra, você também precisa de fazer o arrimo para conter a terra. E este procedimento, por exemplo, em uma terraplanagem, quando você coloca a terra, você está fazendo um aterro. E quando você retira a terra, você está fazendo um corte. Então, ou é um corte ou é um aterro. Vamos voltar aqui na questão do terreno em declive, que a gente fez o arrimo nele todo e colocou a terra para que esse terreno fique nivelado ali, ou seja, no nível da rua ou em algum outros platores para a gente fazer a nossa construção. Esse arrimo também tende a ficar oneroso, porque como eu já falei, no terreno em aclive, os arrimos eles têm um custo até que elevado em uma construção. Uma opção para que não se faça os arrimos é a utilização de taludes. Então, o que são esses taludes? Os taludes são conhecidos também como barrancos, que são aquelas partes inclinadas, onde que a parte inclinada vai segurar toda essa terra que está lá em cima. Então, ele tem que ser bem calculado, tem que ser bem feito e bem compactado. O que é compactar? É socar a terra, bater na terra. A gente tem ali o sapão, né? O compactador, ou sapo, também conhecido na obra, e ele vai fazendo a compactação do solo, camada a camada, para você fazer o aterro bem compactado, e depois você vem com o talude também bem feito e bem compactado para que fique tudo seguro. E aí você tem a chance de não fazer o arrimo. Bom, mas essa possibilidade ela é viável para quem tem terrenos muito grandes. Agora, para quem tem terrenos pequenos ou terrenos menores, que são os terrenos e os lotes comuns, 360, 500 metros, já não é tão viável, porque a gente perde muito espaço dentro do terreno fazendo os taludes. Uma terceira opção para os terrenos em declive, que não se faça nem os taludes e nem os arrimos, são os caixão perdido. E o que é esse caixão perdido? São estruturas de concreto ou aço que eles vão estruturar a nossa casa. Ou seja, eu tenho o meu nível da rua, do nível da rua para baixo eu tenho ali o meu terreno, e eu quero fazer pilares saindo lá de baixo do meu terreno, chegando no nível da rua. No nível da rua eu bato uma laje, vou fazer uma laje ali, vou fazer uma concretagem de uma laje, e aí dessa laje para cima eu faço minha construção. E por que essa expressão de caixão perdido? Porque tudo que está abaixo dessa laje, que está nivelada na rua, ele não vai ser utilizado. E aí tem esse nome de caixão perdido, que você faz aquela estrutura só para estruturar a sua edificação. Então esses são alguns dos pontos viáveis para um terreno em aclive ou terreno em declive. Bom, 3 pontos importantes que eu quero deixar aqui para vocês é nivelar o terreno. Você pode nivelar o terreno fazendo o corte, fazendo o aterro. Então são esses 2 pontos. Você pode não nivelar o terreno, também fazendo o caixão perdido, para ajudar nessa retirada de terra ou aproveitamento do terreno no terreno natural. O que pode ser feito para a gente nivelar o terreno é fazer a casa em vários níveis. E vários níveis, o que eu digo com isso? Por exemplo, vamos fazer o primeiro nível da casa em níveis diferentes. Exemplo, eu tenho uma sala e uma cozinha em um nível, depois eu tenho uma escada de 3 ou 4 degraus, e aí depois eu tenho outra área, que são as áreas de quartos, banheiros. Então eu tenho níveis diferentes em um mesmo pavimento. Isso, querendo ou não, a gente deixa de retirar um pouco de terra ou colocar um pouco de terra, dependendo do seu terreno. Então isso é uma economia a mais para o nosso projeto. Só que veja bem, a gente tem que ver as questões de necessidades de cada cliente.
Tem clientes que têm necessidades que não podem subir escadas, então não é viável a gente fazer tantas escadas em nossas casas. Então, por isso que na hora de fazer o projeto a gente vê as necessidades dos nossos clientes. As escadas é um outro ponto que eu quero deixar claro aqui, que é o nosso segundo ponto bem importante. As escadas, elas são calculadas por uma fórmula que chama fórmula de Blondel. Essa fórmula de Blondel, ela faz com que a escada fique confortável em relação ao seu piso e ao seu espelho. Piso é o que? Aquela parte que você pisa, e espelho é a altura dele. Essa relação entre piso e espelho tem que ficar confortável e dentro de uma determinada distância ali, feita pelo Blondel, para que ela fique confortável. Mas em resumo, essa fórmula ela quer dizer o seguinte, que o piso ela tem que ser o tamanho do pé da pessoa que vai morar em relação à altura que ela consegue levantar o pé confortavelmente. Isso aí gira em torno de o espelho ali 15 e 17 centímetros e o piso 28 e 30 centímetros. Isso aí para pessoas medianas. Mas é importante que você consulte um profissional que vai fazer certinho o seu projeto e ele vai verificar todas as pessoas que moram na sua casa, vai colocar tudo lá dentro da fórmula de Blondel e vai conseguir fazer uma escada bem bacana e bem confortável para vocês. E uma coisa muito importante nas escadas é que a partir do 16º degrau a gente precisa de um patamar de descanso. E esse patamar de descanso nas escadas ele tem que ter pelo menos 3 degraus de largura. Por exemplo, se o meu degrau ele tem 30 centímetros, o meu patamar ele tem que ter 3 vezes isso aí, ou seja, no mínimo 90 centímetros do patamar de descanso. Então, se eu tenho uma escada de 25 degraus, no 16º eu tenho 16 degraus, depois eu tenho um patamar de descanso e depois eu continuo a escada. Aí, se eu tiver só 20 degraus, então você, a partir do 16º, você precisaria de um patamar de descanso ali e depois continuaria. Como vai ficar muito próximo lá em cima, o que a gente costuma fazer? Divide a razão, coloca ali no 10º, você coloca um patamar de descanso e depois você sobe. Bom, agora eu quero falar a terceira coisa bem importante, que são as garagens. Em determinados lotes, onde que a gente tem alguns declives ou alguns aclives, a gente consegue fazer as garagens enterradas, ou seja, as garagens para baixo da edificação. E isso disponibiliza para a gente uma área maior de construção, porque a garagem, por ela ser um pouco grande, por exemplo, uma garagem confortável aí, ela teria entre 5 e 5,5 metros. Então, 5 metros e meio, ela tomaria esse tamanho do seu lote, do seu terreno. Então, para aqueles terrenos que não são tão grandes, é viável que você, junto com o seu projetista, junto com quem for fazer o seu projeto arquitetônico, pense nessa possibilidade de você colocar a garagem em um nível mais baixo, ou você tem o nível da rua, você desce uma rampa, chega na garagem e aí você tem o afastamento da prefeitura, que você precisa do afastamento frontal, e depois desse afastamento frontal você já tem a sua edificação. E assim você não perde essa distância de 5 metros, 5,5 metros mínimo ali, para fazer uma garagem confortável para um carro. Geralmente um carro sedã aí vai ter mais ou menos essa distância aí. Beleza? Pessoal, agora falando um pouco no nosso geral, qual dos dois terrenos aí é o melhor? O aclive ou o em declive? Bom, isso depende demais, tá? Então depende de quê? Depende da necessidade de cada um de vocês. Então assim, se você tem a necessidade para que eu quero uma vista muito boa, eu tenho uma necessidade em que eu já tenho terreno, muitas das pessoas compram o terreno antes e depois eles escolhem a casa que vai construir ali. Geralmente os terrenos em declive, eles são mais baratos que os terrenos em aclive.
mas muitas das vezes você pode inviabilizar aquela construção ali, ela fica muito mais cara do que um terreno em aclive que ali no início, na planta, ali, você iria comprá-lo por um valor maior. Então, tudo isso deve ser pesado na balança na hora de fazer um projeto e na hora de escolher um terreno. Eu sei que muita gente compra o terreno antes, eu também já fiz isso, já comprei terreno antes de pensar na construção, mas se você tem essa possibilidade de estar escolhendo o terreno, consulte um profissional que entenda de projeto, que entenda de construção, que vai te orientar. Então ele te orienta ali na sua necessidade de projetar, de projeto para a sua casa. Ele vai te orientar em qual lote melhor para você construir. Isso não é difícil, então fica bem tranquilo aí para todos vocês fazerem a melhor retificação no melhor terreno e com o melhor custo. Bom, era isso que eu tinha aqui para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like e seguir o nosso canal